Bruce Dickinson em carreira solo. Ele é o personagem de mais um episódio do Aposto Que Você Não Sabe. E eu vou trazer algumas informações e histórias que eu tenho certeza que você nem faz ideia. Presta atenção. Como é que é, meu amigo e minha amiga? Você ainda não é sócio do nosso grupo secreto lá no Facebook? Nesse grupo eu coloco textos exclusivos, matérias exclusivas, dicas de discos, livros e respondo a todas as perguntas que os nossos sócios fazem lá para mim. Agora, às terças-feiras, nós temos uma live às 21 horas. Eu respondo a qualquer tipo de pergunta, ainda mostro os meus discos raros que eu tenho lá na coleção. Enfim, é interatividade total e diária, praticamente em tempo real. Para você ser sócio é muito fácil, basta que você acesse o primeiro link aqui na descrição do vídeo e você vai entrar na nossa nova plataforma de apoio, que é o Apoia-se. E lá você vai ter toda a orientação para se inscrever e fazer parte do nosso seletíssimo grupo secreto lá no Facebook. Meu amigo e minha amiga, assim como todo mundo, eu também fiquei impressionadíssimo com a voz e a vitalidade do Bruce Dickinson no último show do Iron Maiden, depois que ele passou por todo aquele processo do câncer, que é uma coisa, é um verdadeiro milagre ele cantar e ficar correndo no palco do jeito que ele está fazendo. Por isso que eu resolvi trazer algumas histórias que pouca gente conhece, não do Bruce Dickinson pré-Iron Maiden ou durante a carreira dele na própria banda. Todo mundo sabe que ele veio do Samson, aquela coisa toda. Mas assim, abordar a carreira solo dele, que tem muitas histórias que pouca gente conhece. Antes de eu começar com esse papo, evidentemente você vai fazer a sua inscrição aqui, visitar a nossa loja. E eu quero começar contando algumas histórias pouco conhecidas da carreira do Bruce Dickinson na sua discografia solo, vamos dizer assim, nos seus tempos como artista solo. E eu acho que a informação mais importante que eu tenho para trazer logo de cara para vocês é dizer que a carreira solo do Bruce começou quando ele ainda estava no Iron Maiden. Mais precisamente na turnê do disco Seventh Son of a Seventh Son. Você deve achar esquisito isso, mas eu vou explicar o porquê que dentro daquele contexto a carreira solo dele nasceu ali. E nasceu também por conta de um encontro que ele teve com um velho amigo dele num pub, que era o guitarrista, o Janick Gers. Eles eram amigos há muitos anos, né? Desde o tempo em que o guitarrista ele fazia parte de um grupo chamado White Spirit, né? Inclusive na mesma época que o Bruce Dickinson estava no Samson, né? Eles já eram amigos desde aquele tempo. E aí depois você sabe que o Janick Gers entrou na banda do Ian Gillan, né? Eu acho que isso você já deve estar sabendo, né? Então um dia eles estavam bebendo num pub, conversando, e o Janick estava muito desanimado com o show business, entendeu? Muito desanimado. Inclusive ele chegou pro Bruce e falou assim: olha, cara, eu vou vender todos os meus equipamentos, cara, eu vou vender minhas guitarras, meus amplificadores, meus pedais. Eu tô completamente desiludido com a indústria da música. E como o Janick, na época, estava estudando sociologia, ele cogitou a possibilidade de virar um professor. E aí o Bruce ficou horrorizado com esse papo. Ele falou: meu, imagina, você é um cara super talentoso. E ali, a partir dali, ele pensou em ajudar o Janick assim, de qualquer maneira. Foi então que no final da turnê do Seventh Son of a Seventh Son, o Bruce ele recebeu uma proposta do editor musical do Iron Maiden, que era um cara chamado Ralph Simon, que era da editora, da Zomba Music, que era a editora do Iron Maiden. E ele recebeu esse convite do Ralph para fazer a trilha sonora de um filme. Só que na verdade não era uma trilha sonora inteira, né? A proposta era o Bruce fazer uma música que entraria na trilha sonora do filme A Hora do Pesadelo, parte 5. E aí o Bruce ficou meio entusiasmado com a ideia, falou: pô, ele nem sabia quem era o Freddy Krueger. E aí ele ligou pro Janick, né?
e chamou, falou, cara, vem gravar comigo, eu tenho que gravar uma música aqui, vem gravar comigo. Inclusive, o Bruce até chegou pro Yannick e falou assim, ó, cara, você vem gravar comigo, e se você depois que gravar, você quiser realmente vender o teu equipamento, eu compro o teu equipamento todo e deixo ele à disposição para você usar quando você quiser. Pô, isso aqui é amigo, né? E aí, como o prazo era muito curto, o que o Bruce fez, cara? Ele criou a melodia de uma canção praticamente em um dia apenas. E ele usou como mote o som do AC/DC. Ele falou, pô, cara, o som do AC/DC, ele é razoavelmente fácil de se fazer e tem um peso legal. E ele criou uma música para a trilha sonora do filme, que era Bring Your Doctor to the Slaughter. Você já sabe. O que você não sabe, cara, é que essa música ela foi inteirinha gravada em 3 dias. E aí eles entregaram, só que o que acontece? Eles entregaram a música fora do prazo para entrar no filme. E só que o pessoal da gravadora que ia lançar a trilha CBS, ela adorou a música. E ela perguntou pro Bruce se ele tinha mais músicas para mostrar, né? E o Bruce mentiu, dizendo, não, tenho mais um monte aí disso aqui, blá, blá. Quando a CBS colocou a possibilidade de oferecer um contrato pro Bruce Dickinson para ele ser artista solo, aí o Bruce amarelou. E ele falou, ó, cara, lembra aquela história que eu falei das muitas músicas que eu tenho? Cara, é mentira, eu só tenho essa, eu acabei de fazer, eu só tenho essa. E aí, o papo acabou morrendo, né? A história miou. Quando o Bruce voltou, ele lembrou de uma história de que a gravadora do Iron Maiden, a EMI, ela tinha prometido que se algum integrante do Iron Maiden resolvesse lançar um disco solo, ela lançaria, né? Teria que ser pela EMI. E aí o Bruce pensou e falou, pô, peraí, eu já tenho uma música aqui, a EMI prometeu, pô, eu vou cobrar isso. E aí o Bruce começou a pensar no seu primeiro disco solo, que seria o Tattooed Millionaire, que ele lançou em 1990. Só que antes, na hora de fazer a pré-produção, o que o Bruce fez? Ele falou, pô, cara, eu já tenho uma música que é meio na linha do AC/DC. Então eu preciso criar uma balada, eu preciso criar uma música que tenha uma levada rock and roll, assim, mais explícita, preciso ter um cover, e sempre com o Yannick Gers ali do lado dele, trabalhando junto. Inclusive, quando ele pensou em cover, ele lembrou que uns meses antes ele tinha participado de um daqueles eventos beneficentes organizados pelo Príncipe Charles, né? Lembra aquele Prince, como é que chama? Prince's Trust. E ele tinha cantado, um tempinho atrás, uma versão de All the Young Dudes, que é aquela música que ficou muito famosa com o Mother Hoople, né? Aquela banda inglesa sensacional, mas que tinha, a canção era do David Bowie. O David Bowie deu essa música de presente pro Mother Hoople, porque o Mother Hoople ia acabar, e aí o Mother Hoople gravou essa música, fez um sucesso tremendo, e o Bruce tinha feito essa versão, e ele falou, pô, essa é uma versão que eu posso incluir aqui na minha lista. E aí nesse ínterim começaram a aparecer algumas inspirações para novas canções do Bruce, né? Por exemplo, tem uma música desse disco chamado Dive, 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 que a inspiração dela, cara, veio quando o Bruce foi dar uma mijada num banheiro ali do pub, e ele leu uma frase, sabe aquela coisa de frase escrita de banheiro? E a frase era, toda vagina tá valendo, é só cair lambendo. A tradução, né? E vagina, na verdade, não era o que estava escrito. Estava escrito aquele termo popularesco que rima com cometa, né? Você sabe qual é, né? E aí, quando ele saiu do banheiro, ele saiu com essa frase na cabeça, cara. E aí, quando ele sentou com os amigos, eles começaram a ter uma discussão meio, sabe, papo de bêbado, assim, todo mundo falando um monte de bobagens, a respeito de um programa infantil que era muito famoso naqueles tempos na TV inglesa, que era o Captain Pugwash. E ali ele juntou aquela discussão toda e com aquela frase, e ele acabou compondo essa música chamada Dive, Dive, Dive. E aí há uma controvérsia em relação à faixa título do disco, a Tattooed Millionaire. Porque o que acontece? A verdade, a história verdadeira é a seguinte. Essa música, ela foi composta pelo Bruce e pelo Yannick, depois que eles estavam ali num bar, tendo uma conversa, uma discussão a respeito do Graham Bonnet, que é aquele vocalista que foi o vocalista do Rainbow, que veio do Alcatraz, que ele foi o vocalista do Rainbow naquele disco Down to Earth, lembra? Pois é, foi vocalista do Michael Schenker Group. E eles estavam tendo uma discussão a respeito do cara, e aí acabou surgindo
a inspiração para fazer essa música. Só que há um boato muito famoso dizendo que a letra dessa música, na verdade, fala da traição da mulher do Bruce com o baixista do Mötley Crüe, o Nick Six. E o Bruce sempre negou essa história, dizendo, não, cara, eu fiquei sabendo dessa história da minha ex-mulher muito tempo depois, não sei o que, blá, 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 mas é cascata. Porque se você lê o que o Bruce canta em Tattoo Millionaire e você imaginar que os personagens são a ex-mulher dele e o Nick Six, você vai ver que bate completamente. Eu vou até colocar o link da música aqui. Vai atrás dessa letra pra você ver. O Bruce nega, né? Ele falou que, inclusive, só soube dessa história quando ele leu o livro The Dirt, que o pessoal do Mötley Crüe lançou e que lá o Nick Six conta essa história. Mas eu desconfio que não, sabe por quê, cara? Quando ele compôs a Tattoo Millionaire, ele tinha se separado da mulher dele um ano antes. Sacou? Uma coisa que pouca gente sabe é que o clipe de Tattoo Millionaire, que inclusive eu vou colocar o link aqui para vocês, ele foi dirigido pelo Storm Thorgerson, que era um dos sócios daquela empresa de arte gráfica Hipgnosis. A mesma que eu contei na história do Pink Floyd, né? Que você deve ter assistido, o Aposto que você não sabe, do Pink Floyd com as capas. É o mesmo Storm Thorgerson que dirigiu o clipe de Tattoo Millionaire. Aliás, tem uma história sensacional que pouquíssima gente sabe. No clipe dessa música, o Bruce, ele tá numa espécie de sala de controle no submarino, que era realmente uma réplica desse espaço super pequeno que tem no submarino. Não é tão pequeno, mas enfim, é das dimensões do submarino. E o Bruce ficou tão fascinado com aquilo que ele quis comprar aquele cenário para colocar na casa dele, com periscópio e tudo. Só que o que acontece? Aquele cenário, ele era alugado de uma empresa, eles alugavam peças cenográficas, então acabou não rolando, mas o cara queria comprar todo aquele cenário para instalar na casa dele, com periscópio e tudo. E aí uma coisa que pouca gente sabe é que Bring Your Daughter to the Slaughter tem duas gravações. E, na verdade, uma gravação é a original e a outra é a versão que seria regravada para entrar no Tattoo Millionaire. Só que quando o Steve Harris ouviu essa música, ele chegou pro Bruce e falou assim, cara, não lança essa música no teu disco solo, vamos colocar no próximo disco do Iron Maiden. E assim foi feito. Então existem duas gravações dessa música, uma que acabou entrando na trilha do filme e a outra que é a que você ouve no disco No Prayer for Dying, que ali é o Iron Maiden tendo regravado a música. Tem outra coisa, um outro detalhe em relação a esse primeiro disco solo do Bruce Dickinson. Tem uma música chamada Born in 58, que ela é inteirinha composta pelo Yannick Gers. Aí o disco foi lançado, né? Teve uma repercussão razoável e o Bruce voltou a trabalhar com o Iron Maiden. Mas a ideia da carreira solo ficou meio na cabeça dele. E nesse período surgiu um dilema na cabeça do próprio Bruce Dickinson com relação a essa carreira solo dele. Ao mesmo tempo que ele ficou com essa ideia meio que fixa, ele também estava muito preocupado com uma certa decadência que ele já estava sentindo no Iron Maiden. E isso era um dilema na cabeça dele. Como evitar que o Iron Maiden deixasse de ser relevante e entrasse numa certa decadência? Como evitar tudo isso? E aí teve uma reunião numa tarde, depois que o No Prayer for Dying foi lançado, em que teve uma reunião, e aí tanto o Bruce quanto o Adrian Smith, eles colocaram isso para a banda, dizendo, cara, a gente tá muito preocupado com os rumos do grupo, esse disco que a gente acabou lançando agora não foi nada legal, vendeu muito pouco, as pessoas estão começando a achar que o Iron Maiden está entrando em decadência. E essa reunião, ela acabou meio que saindo do controle e virou uma briga que por muito pouco não resvalou para agressão física. E o que aconteceu, cara? O Adrian Smith foi mandado embora do Iron Maiden. Ali no meio da discussão, no meio do calor, toda aquela discussão, o Adrian Smith falou assim, cara, se é pra continuar desse jeito, eu tô fora. E o Steve Harris falou assim, então agora você tá fora mesmo. E o Adrian Smith foi demitido.
E aí, depois dessa reunião, cara, o Bruce sentiu que ele seria o próximo. Tava na cara isso. Primeiro ele tratou de resolver a questão da saída do Adrian, trazendo o Yannick para o lugar dele. O Yannick tinha um estilo completamente diferente do Adrian Smith, mas era o que tinha ali. E o Bruce já ficou com aquela coisa, tipo, meu, eu tô questionando muito, eu vou ser o próximo. E aí tem uma história muito interessante. Uma canção do Bruce, chamada Man of Sorrows, ela acabou servindo como base para que fosse um filme fosse roteirizado, inclusive pelo próprio Bruce. E aí ele começou a escrever esse roteiro, que era um filme chamado Chemical Wedding, que exatamente foi o título de um álbum que o Bruce veio a lançar anos depois. Mas isso é uma outra história, eu vou contar para vocês daqui a pouco. E aí o que acontece? Nessa época em que o Bruce começou a roteirizar um filme, ele já estava meio que vendo que a vida dele no Iron Maiden não ia durar muito. E nessa época ele estava completamente fascinado por Soundgarden e por Faith No More, completamente. E aí surgiu a possibilidade de ele gravar um segundo disco solo, né? E ele queria meio essa sonoridade no disco, queria ser uma coisa que fosse bem diferente do que ele fazia no Iron Maiden, e que fosse um disco mais soturno, assim, mais deprê. Pra você ter uma ideia, tem uma história, cara, que pouca gente sabe. O Bruce ele chegou a gravar um disco inteirinho com uma banda chamada Skin. Seria a banda de apoio para esse disco. Esse disco que, na verdade, lá na frente se transformou no Balls to Picasso. Mas ainda eles estavam ainda na fase de pré-produção. E ele chegou a gravar quase todas as canções do disco com essa banda de apoio. E aí, depois que terminou a gravação, cara, o Bruce ficou muito insatisfeito com o resultado. E ele pegou essas fitas e mandou para um produtor lá em Los Angeles chamado Keith Olsen, que é um cara que já tinha trabalhado com Whitesnake, né? Naquela fase que o Whitesnake, todo mundo pintou o cabelo de loiro e foi estourar no mercado americano. Keith Olsen era produtor do Whitesnake. E aí o Bruce mandou as fitas para esse produtor para ver se ele conseguia, de uma certa forma, retrabalhar essas músicas e de uma certa forma, reconstruir o disco que o Bruce tinha na cabeça. A coisa deu tão errado que o Bruce resolveu jogar fora todas essas gravações e recomeçar do zero. Ele ia regravar todas as músicas de uma outra maneira, inclusive usando uma referência do álbum favorito que ele tinha na época, que não era nem do Soundgarden e do Faith No More, mas era o terceiro disco solo do Peter Gabriel. O Bruce era fascinado por esse disco e ele passou a se inspirar nesse disco para tentar retrabalhar aquelas músicas. Ele jogou todas as gravações fora. E ao mesmo tempo, ele continuou no Iron Maiden, né? E ele começou cada vez mais a criticar abertamente os rumos que a banda estava tomando com relação à música e às turnês. E isso ele já no final da turnê do Fear of the Dark. Aí aquele produtor, o Keith Olsen, ele pegou aquelas gravações para usar como referência, e aí ele contratou uma série de músicos de estúdio lá de Los Angeles para tentar pegar o que tinha sido praticamente jogado fora naquelas gravações com o Skin, eles regravassem tudo aquilo de uma outra forma, com o Bruce cantando. E também não deu certo, cara. O Bruce ficou muito irritado com o resultado, porque assim, tecnicamente falando, tudo era muito bem tocado ali, mas era tudo muito cristalino, não é aquela coisa de você gravar com músicos de estúdio de Los Angeles. São os caras muito tarimbados, muito competentes, mas às vezes o som não tem alma, que era o que aconteceu com as canções do Bruce para esse disco. O Bruce estava quase desistindo quando o engenheiro de som do produtor Olsen, um cara chamado Shy Baby, ele chegou pro Bruce e falou assim: meu, vai dar uma espairecida, cara, tem um grupo de uns amigos meus que vão estar fazendo show hoje, vai assistir os caras que você vai gostar muito. É uma banda chamada Tribe of Gypsies. E aí o Bruce foi no show, cara, e ele ficou maravilhado com a banda. Ele chapou, literalmente. Ele viu logo de cara que o guitarrista da banda, um cara chamado Roy Z, era um músico diferenciado. E aí ele foi conversar com os caras e toda a banda era fanática por Iron Maiden. O Bruce falou assim: meu, peraí,
ficou conversando ali, o Roy Z falou, pô, vai visitar a gente em casa. E aí no dia seguinte, o Bruce foi na casa do Roy Z. E eles sentaram lá, tomaram cerveja, não sei o que, aquela coisa toda, e começaram a fazer um som juntos. E aí o Bruce ficou entusiasmadíssimo com a sinergia musical. E aí, num determinado momento da conversa, que eles já estavam meio bêbados, o Roy Z mostrou um riff que o Bruce achou espetacular, cara, que inclusive é o riff que foi usado numa música do Balsto Picasso, chamada Laughing in the Hiding Bush. E aí o Bruce voltou pro estúdio e ele jogou fora pela segunda vez um disco inteiro, que eram aquelas gravações que eles tinham feito com os músicos de estúdio, e gravou novamente tudo com o Tribe of Gypsies como banda de apoio. E ali eles começaram a trabalhar de uma maneira assim até bastante eficiente. Eles criaram lá dentro do estúdio a Tears of the Dragon, né, que foi o grande sucesso do disco. Depois eles criaram uma música chamada Original Sin, que o Bruce compôs para o pai. Mas essa música não entrou no Balsto Picasso. Eu vou tentar encontrar o áudio dessa música por aí. Se eu conseguir, cara, eu vou colocar aqui. Essa música permanece inédita até hoje. E quando ele escreveu essa letra para o pai, na hora que ele estava cantando, ele caiu uma ficha na cabeça do Bruce Dickinson de que a música, além de falar para o pai dele, deixou muito nitidamente na cabeça do Bruce que ele tinha que sair do Iron Maiden. E aí ele ficou com aquilo na cabeça. E aí num dia, essa é uma história que pouquíssima gente sabe. Ele estava no hotel e ele raramente lia os jornais ali de Los Angeles, né? E aí estava jogado no chão uma edição do LA Times, um jornal famoso na época. E em cima estava uma seção que tinha um negócio chamado Pensamento do Dia. E aí o Bruce olhou aqui e falou, acho que dá uma lida aqui. Ele pegou o jornal, sentou na cama e começou a ler. E era esse Pensamento do Dia tinha uma frase do grande escritor Henry Miller. E essa frase dizia o seguinte: todo crescimento é um salto no escuro, um ato espontâneo, não premeditado, que damos sem o benefício da experiência. Essa frase entrou na cabeça do Bruce de uma tal maneira que aí a ficha finalmente caiu. Ele foi pro banheiro, olhou pro espelho e falou: tenho que sair do Iron Maiden. O Rod Smallwood foi para Los Angeles para dar uma ouvida no que é que o Bruce estava fazendo para esse disco solo. E foi aí que ele contou pro Rod e falou: cara, eu tô fora do Iron Maiden, não vai dar mais, eu não vou voltar. O Rod Smallwood ficou apavorado. O Rod Smallwood, que você sabe, é o empresário do Iron Maiden. Ele ficou simplesmente apavorado com a história. Mas o Bruce falou assim: ó, cara, essa é a má notícia. Porque a boa notícia é que eu vou virar um artista solo e você vai me empresariar. Então vamos tratar disso já. Eu inclusive vou ligar agora, eu vou marcar uma reunião com ele e vou falar com ele. E aí o Rod Smallwood falou assim: não, cara, não vai falar com ele não, deixa que eu falo. Eu vou comunicar a ele que você vai estar fora da banda. E assim foi feito. Aí o que acontece? Todo mundo ficou apavorado de que essa notícia vazasse. E aí eles resolveram tentar ganhar tempo para preparar, olha que doideira, preparar os fãs para receber essa notícia. E a maneira que eles encontraram para ganhar um certo tempo, cara, era lançar 2 discos ao vivo, que são o Alive Dead One e o A Real Dead One. Ou seja, esses 2 discos, cara, foram lançados para as pessoas ganharem tempo, as pessoas que eu falo, a equipe do Iron Maiden, ganhar tempo para tentar se adaptar a essa nova situação, que era não ter o vocalista principal no Iron Maiden. E aí, o que acontece, cara? Eles resolveram, uma das táticas foi dar algumas pistas de que o Bruce Dickinson não iria continuar no Iron Maiden. Uma delas foi um especial de TV, se não me engano, da BBC, em que um show do Iron Maiden foi filmado e transmitido pela televisão. Inclusive, eu vou colocar o link aqui embaixo dessa transmissão na íntegra. E aí você vai prestar atenção no que acontece no final dessa transmissão, desse show. Por quê? Tinha a participação de um ilusionista ali chamado Simon Drake. E no final dessa apresentação, desse show transmitido pela televisão, quando tá todo mundo ali no palco, agradecendo a plateia, entram uns asseclas, né,
desse ilusionista, pegam o Bruce à força, levam para os bastidores, isso sendo transmitido, colocam numa Iron Maiden, né, que é aquela estrutura de ferro, aquele instrumento de tortura que você já sabe, né? Colocaram o Bruce lá dentro, fecharam, e aí as lanças trespassaram o corpo do Bruce, e aí o ilusionista ele abre a janelinha e tá o Bruce sangrando pela boca, como se estivesse morrendo. Essa já foi uma mensagem cifrada para os fãs de que o Iron Maiden não ia mais contar com o Bruce. E aí, bicho, eles lançaram um compacto de Hallowed Be Thy Name, em que a capa do compacto, essa era uma outra mensagem também bem mais explícita. A capa era o Ed com uma lança perfurando o Bruce Dickinson pelas costas, né, no inferno. Então, assim, eles foram preparando os fãs, cara, para eles se acostumarem com a ideia de que a carreira do Bruce com o Iron Maiden estava morta. Olha que doideira. E aí o que acontece? Em 1994 saiu o Balls to Picasso, foi lançado. Só que assim, o disco fez muito pouco sucesso. E aliás, o Bruce Dickinson, não sei se você sabe disso, ele se arrepende muito de ter lançado esse disco. Ele, inclusive, ele acredita piamente que o disco teria um resultado melhor se o Roy Z tivesse produzido e não o Shy Baby, lá, o tal assistente, o tal engenheiro do produtor, do Keith Olsen. E aí teve aquela história daquela turnê em Sarajevo, lembra? Todo mundo sabe dessa história, que a banda foi pra lá, no meio da guerra, e tem umas histórias assim absurdas. Essas histórias, por exemplo, já renderiam um outro episódio. Assim, os caras passaram um perrengue absurdo, cara. Eles viram crianças sendo assassinadas junto com as suas mães, tiroteios, sofreram tentativa de extorsão, tentativa de agressão. Os caras passaram um perrengue inacreditável. E isso acabou marcando muito o Bruce. Ele ficou muito traumatizado, vamos dizer assim, com aquela experiência de ele ver crianças chorando, tanto que inclusive ele em vários momentos que ele relembrava aqueles tempos, ele mesmo caía em prantos, e ele não sabe muito bem como eles conseguiram sair vivos dali. Foi um negócio assim impressionante. E toda essa carga, esse peso, essa situação horrorosa de guerra foi uma influência muito grande no momento em que o Bruce começou a compor as músicas do disco que seria o Skunk Works, que é um disco muito triste, assim, muito soturno, por conta daquela fixação que o Bruce tinha por Soundgarden, Faith No More, e agora ele estava apaixonadíssimo pelo som do Alice in Chains, por aquela turma de Seattle. Ele achou uma boa ideia contratar o Jack Endino, e ele era um produtor bem famoso. Ele foi o produtor do Bleach, o primeiro disco do Nirvana, tinha produzido um monte de outras bandas lá. E o mais incrível, que provavelmente você não sabe, esse disco ia sair, o título Skunk Works também seria o título da banda do Bruce Dickinson. Ele não queria lançar esse álbum como um disco solo dele, e sim, ele queria ser... Lembra aquela história do David Bowie, quando ele lançou aqueles 2 discos com o Tin Machine, onde ele era apenas o vocalista do Tin Machine? O Bruce tentou fazer a mesma coisa com o Skunk Works, só que a gravadora ficou simplesmente horrorizada, falou: meu, você tá de brincadeira, você vai começar do zero? Não, cara, você tem que lançar o disco com o teu nome, Bruce Dickinson e o Skunk Works, tem nada de ser vocalista de banda. E aí o Bruce acabou abortando essa ideia, muito a contragosto. E aí foi durante esse período também, posterior à experiência que ele teve lá em Sarajevo, que o Bruce ele acabou sendo contratado pela BBC. Meu amigo, para ser produtor e apresentador de rádio na BBC One, né? BBC, a gente fala BBC aqui, na BBC 1, depois que ele escreveu e ele apresentou 2 documentários lá, e apresentou vários outros programas, fez entrevistas para emissora, não sei o que, blá, blá, blá. Então ele acabou sendo contratado para ser um produtor e apresentador de rádio
lá da BBC. E eu não sei se você sabe, mas ele ficou 15 anos no cargo. E assim, ele passou por todas as emissoras do grupo BBC, né? A BBC One, a BBC 2, a 6, você sabe disso que tem várias lá. Ele ficou 15 anos nesse cargo. Ah, tem uma história que eu esqueci de contar pra vocês. Assim, quando eles começaram a gravar o Skunk Works, não era mais o Tribe of Gypsies, né? Eram os outros músicos, porque o Bruce queria uma cara nova e queria fazer um disco muito agressivo e muito dark, vamos dizer assim. E foi que realmente o que aconteceu. Só que os caras da banda ficavam fumando maconha o tempo inteiro. Como o Bruce estava mais relaxado, ele não gostava de usar esse tipo de coisa, ele falou, ah, não, tudo bem, beleza. Então foi um disco concebido totalmente com a banda de apoio do Bruce mergulhada na maconha. Ah, e tem um detalhe curioso, tem uma música desse disco, pouca gente sabe disso. Tem uma música desse disco dos Skunk Works chamada Strange Death in Paradise, que o Bruce reaproveitou essa música e transformou numa outra canção chamada Brighter Than Thousand Suns, que entrou naquele álbum que eu acho espetacular e é muito subestimado até pelo fã do Iron Maiden, que é o A Matter of Life and Death de 2006. Ou eu vou colocar o link das duas músicas aqui, você vai perceber como uma deu origem à outra. E evidentemente você sabe que quando o Skunk Works foi lançado, os fãs do Iron Maiden ficaram simplesmente horrorizados, assim, falaram, meu, que é isso? O que tá acontecendo aí? Eu acho um disco muito bom, mas sabe como é que é a cabecinha do fã do Iron Maiden radical, né? O disco foi execrado e não vendeu absolutamente nada. E o que é pior, cara, essa mentalidade boçal do fã do Iron Maiden, ela se manifestou, sabe onde também? Que os caras ficaram bravos porque o Bruce Dickinson tinha cortado o cabelo. Você tem cabimento um negócio desse? Olha, e esse fracasso foi tão grande, cara, pra você ter uma ideia, na turnê de divulgação desse disco, o Bruce Dickinson tava abrindo shows do Halloween na Europa, cara. Olha isso. E esse fracasso foi tão grande, cara, que o Bruce, ele, assim que acabou a turnê, cara, ele desfez a banda e ele pensou seriamente, e quando eu falo seriamente, é seriamente mesmo, em abandonar a música. Falou, cara, vou fazer outra coisa, vou ser esgrimista, né? Que ele já era fanático por esgrima, vou ser piloto de avião, sei lá o que eu vou fazer. Foi então que ele recebeu um telefonema do Roy Z. E o Roy Z falou, meu, e aí, o que você tá fazendo, não sei o que, blá, blá, blá. E o Bruce falou assim, ah, meu, eu tô desanimado, eu vou largar tudo, não sei. Aquele mesmo papo que aconteceu com o Bruce e o Yannick lá no começo, né? Aí só que agora inverteu. E a Bruce falou, ah, vou parar com tudo. E aí o Roy Z chegou nessa conversa de telefone e falou assim, ó, não faz isso, cara, ó, vou te mostrar um riff que eu fiz aqui, cara. E ele mostrou, ali no telefone mesmo, mano, um riff de guitarra, sensacional, e o Bruce ficou maravilhado com aquilo, que ele falou, não, mas peraí, toca de novo. E aí o Bruce foi lá, gravou e no dia seguinte escreveu uma letra inteira em cima daquele riff. Esse riff ele virou a abertura, vamos dizer assim, de uma música chamada Accident of Birth, que é a faixa título do disco solo que ele lançou na sequência do Skunk Works. Naquela mesma semana ele já voou para Los Angeles para encontrar com o Roy Z. Foram lá pro estúdio que ele tinha lá no fundo da cozinha dele, que era um espaço minúsculo, mas era um estúdio. E eles compuseram praticamente o disco inteiro ali, cara, com todos os instrumentos, só que com uma bateria eletrônica. Eles deixaram as músicas praticamente prontas. E aí quando eles foram mostrar isso para a gravadora ficou tão entusiasmada com aquele resultado, que ela falou assim, bom, essas músicas estão prontas, vamos lançar assim mesmo, né? E aí o Bruce falou assim, não, vocês estão loucos, a gente precisa regravar isso com a bateria normal, porque o que a gente tem aqui é com a bateria eletrônica. E o pessoal da gravadora falou, cara, mas é bateria eletrônica isso? Eu falei, pois é, só que a gente tem que gravar com a bateria normal. E aí eles voltaram para Los Angeles e eles foram numa cidade, num estúdiozinho ali, numa cidade chamada, não sei se é uma cidade ou um distrito, acho que chama de Burbank. E eles gravaram o disco inteirinho lá, cara, num estúdio minúsculo. E quando eles estavam gravando, o Bruce ligou pro Adrian Smith e falou, meu, você quer participar do disco aqui? Vem pra cá, meu. E aí, o Adrian foi pra lá e eles gravaram o disco. E esse disco, cara, o Bruce considera como o disco do Iron Maiden que a banda nunca fez. E tem uma história muito curiosa. Foi nessa época que eles compuseram Wicker Man. Exatamente. Aquela música que abre
o Brave New World, que foi aquele disco que marcou a volta do Bruce. Essa música, ela acabou não entrando no Accident of Birth, e ela é completamente diferente. Eu vou tentar achar o áudio dessa música, viu? Da original. E ela é completamente diferente do que a gente ouve no disco do Iron Maiden. E aí, nessa época, o Iron Maiden já estava patinando muito com o Blaze Bayley. E ao contrário do que todo mundo imagina, nunca houve rivalidade entre o Bruce e o Blaze. Pelo contrário, o Bruce tinha uma enorme simpatia pelo Blaze, cara. Porque o Blaze estava passando exatamente o que o próprio Bruce tinha vivido no Iron Maiden. Inclusive, tem um episódio, que isso pouca gente sabe, o Blaze, quando ele estava no Iron Maiden, ele disse que ele era uma espécie de ele fez uma alusão àquele filme mágico de Oz, e o Blaze disse nessa entrevista que ele era meio que como se fosse a Dorothy, tentando encontrar o caminho para casa, né? Percorrendo aquela estrada, né? E tentando voltar para casa. E o Bruce leu essa entrevista, cara, e ele sacou a referência. O que o Bruce fez, cara? O Bruce pegou 2 tijolos, pintou de amarelo, né? Quem conhece a história do Mágico de Oz sabe da estrada de tijolos amarelos ali. Ele pegou esses tijolos, 2 tijolos, ele pegou, pintou de amarelo, colocou um bilhete dizendo assim, ó, boa sorte, e mandou pro Blaze Bayley. Pô, uma atitude legal, né? Que é, claro, mais um exemplo daquele típico humor britânico, mas só que esse foi um gesto simpático, assim, e cheio de simbolismo, vamos dizer assim. E vou dizer uma coisa pra vocês, até hoje o Bruce não ouviu o X Factor e o Virtual Eleven. Nada. A única música que ele ouviu foi The Clansman, que o Iron Maiden botou agora na turnê nova, e aí ele teve que ouvir. Mas até hoje o Bruce não ouviu esses 2 discos do Iron Maiden com o Blaze Bayley. E aí quando eles foram lançar o Accident of Birth, ele teve uma ideia que de uma certa forma foi um pouco maquiavélica e também é um retrato desse humor britânico. Ele chamou o Derek Riggs para fazer a capa, né? Derek Riggs, você sabe que foi o ilustrador dos discos clássicos do Iron Maiden. Só que o Derek Riggs, cara, não tinha mais amizade com o Rod Smallwood. Eles tinham brigado de uma maneira muito feia. O Bruce contratou o Derek Riggs e chegou para eles e falou assim, ó, eu quero fazer uma capa. O Bruce já estava... O Bruce, de uma certa forma, ele queria se vingar daquele episódio de TV em que ele foi torturado, em que colocaram ele na capa do compacto da Hallowed by Thy Name. Ele queria se vingar disso de alguma forma, então ele chegou pro Derek Riggs e falou assim, cara, a gente vai fazer o seguinte. O Bruce tinha conhecido um grupo de marionetistas, né? Aqueles profissionais que trabalham com marionetes, de um programa chamado Spitting Image. E aí, com o auxílio desses caras e do Derek Riggs, eles criaram um boneco. Cara, um boneco desenhado pelo Derek Riggs, né? E eles batizaram o boneco de Edison. Era Edson, ou seja, como se fosse o filho do Ed. Sacou o trocadilho? Edison, né? Cara, o Rod Smallwood, quando viu o disco, ele ficou simplesmente possesso. Ligou pro Bruce, mas disse que eles tiveram um quebra-pau inacreditável. Disse que o Rod Smallwood cuspia sangue. O Bruce já tinha chamado o Tribe of Gypsies, colocou o Adrian junto e saíram para fazer shows. Inclusive foi essa turnê que passou pelo Brasil aqui, né? E vou falar uma coisa para vocês, cara. Rolaram uns problemas absurdos nessa passagem do Bruce aqui pelo Brasil, cara. Eles foram fazer, na verdade estava tudo pronto para eles gravarem um disco ao vivo aqui, que é aquele Scream For Me Brasil. Quando você vai fazer um show, você manda uma lista de equipamentos com antecedência, que é para o contratante providenciar tudo isso. Cara, quando o Bruce e a banda chegaram aqui, eles viram, cara, que a mesa de gravação era uma mesa digital, sendo que eles tinham pedido uma mesa analógica. E aí o pessoal aqui no Brasil, né, sabe como é que é, né? Não, fica tranquilo aí que vai dar tudo certo, que é uma mesa mais moderna, a gravação vai sair melhor, aquela coisa toda. Os caras já ficaram simplesmente apavorados. E aí quando a banda fez o primeiro show aqui, inclusive o Bruce falou que foi um show sensacional, quando acabou o show,
O engenheiro de som que estava trabalhando na gravação da equipe do Bruce Dickinson chegou no camarim e falou assim: cara, tem uma péssima notícia. Eu falei: o que aconteceu? Sabe o que a gente conseguiu gravar desse show? Aí o Bruce: não. Ele falou: cara, a gente conseguiu gravar o bumbo das 5 primeiras músicas. E o resto, tudo perdido. O pessoal entrou em desespero, né? Porque tinha sido um show sensacional. A sorte é que eles teriam no mesmo local um show no dia seguinte. Então aí eles providenciaram o concerto de tudo isso aqui e acabou gravando o show, que é o que a gente ouve naquele Screaming for Me Brasil. Quando chegou a hora de gravar mais um disco solo, o Bruce pegou o título daquele filme que ele tinha roteirizado, que era o Chemical Wedding, que era uma espécie... O filme, na verdade, falava a respeito da história daquele mago, daquele bruxo do ocultismo, o Aleister Crowley. Só que revisitado por um roteiro completamente diferente. E aí, esse disco do Bruce foi lançado em 1998. E é um disco, cara, que foi muito influenciado pela obra do poeta, pintor William Blake. Inclusive, a capa do disco é uma pintura do William Blake chamada O Fantasma de uma Pulga. E grande parte das letras desse disco foi inspirada pelo baralho de tarô, que era uma coisa que o Bruce já tinha feito em várias músicas do Iron Maiden. Inclusive a Revelation, a letra dela é completamente inspirada no tarô. Antes de continuar com essas histórias do Bruce, presta atenção nesse recado que eu tenho para você. Principalmente para você que é pai e mãe e está muito preocupado com a quantidade de lixo plástico que existe no planeta em que seus filhos vão viver. Presta atenção. Era só o que faltava. Além de nós estarmos cercados por esse lixo plástico que invade o nosso cotidiano, ficamos sabendo agora que estamos ingerindo essa porcaria. Pois é, estudos recentes demonstraram que existem micropartículas de plástico em 90% das marcas de sal que a gente consome. Pois é, acredite se quiser. E sabe de onde vem essa quantidade de microplásticos? Exatamente das ilhas de plástico que poluem todos os oceanos do planeta. Agora, se essa situação já é preocupante quando a gente pensa na poluição do plástico nos oceanos, imagine o que acontece nos rios das grandes cidades. Estamos cercados de lixo e agora estamos ingerindo esse lixo. É por isso que eu apoio a ONG Ambientalizando. E eu acho que você deveria fazer isso também. E foi durante a turnê do Chemical Wedding que o Bruce recebeu um telefonema do Rod Smallwood. Você já sabe, né? O Rod Smallwood chamando o Bruce de volta porque o Iron Maiden estava num declínio absurdo. E a única maneira de revitalizar isso era chamar o Bruce de volta. E aí o que acontece? O Bruce falou: cara, não vou ter como recusar isso. Ele reuniu o Tribe of Gypsies e falou: gente, e isso deu a real. Falou: gente, acabei de receber um telefonema agora, me chamando pro Iron Maiden. Eu não tenho como recusar isso, porque a proposta financeira é absurda. E os caras do Tribe of Gypsies foram muito legais. Falaram: cara, você precisa voltar pro Iron Maiden mesmo. O Iron Maiden precisa do Bruce Dickinson. Então aí foi feito a banda, o Bruce se separou da banda, só que o Bruce levou pro Iron Maiden o Adrian Smith, né? Era uma das condições para ele voltar pra banda. E aí teve uma reunião num pub ali numa marina ali perto num porto de Londres. Inclusive um pub bem fedorento, bem afastado, bem isolado, sem ninguém. Teve uma reunião numa mesa de pub entre o Bruce e o Steve Harris. E o Rod Smallwood na porta, para não deixar ninguém entrar, para que ninguém queria que eles fossem fotografados juntos. E aí eles tiveram essa conversa. Lavaram a roupa suja inacreditável, né? Já estava acumulado desde aqueles tempos. E aí o Bruce falou assim: olha, ok, eu volto, mas eu quero o Adrian junto. E aí o Steve chegou e falou assim: ok, mas eu também não vou mandar o Yannick embora, porque a gente vai botar o Iron Maiden para ter 3 guitarras. Sabe, uma coisa que eu sempre pensei. Eu gosto muito do som do Lynyrd Skynyrd.
o Iron Maiden vai ter 3 guitarras. Então, por incrível que pareça, cara, o Steve Harris, ele aceitou bem essa ideia de ter 3 guitarristas na banda. E aí teve o lançamento do Brave New World, foi aquele sucesso estrondoso, teve turnê, show do Rock in Rio, aquela coisa toda. E aí eles decidiram que em 2002 ia ser um ano de folga. Alguns empresários e promotores fizeram uma proposta de fazer um projeto chamado Três Tenores do Metal. Vou traduzir. Era Três Tenores do Metal. Lembra o projeto Os Três Tenores? Então, eles queriam fazer os Três Tenores do Metal, com o Bruce Dickinson, o Ronnie James Dio e o Robbie Halford. Cara, quando o Bruce falou para o Rod Smallwood que estavam tentando fazer esse projeto, o empresário do Iron Maiden foi completamente contra. Principalmente pela presença do Dio, porque quase ninguém sabe disso. O Rod Smallwood era tretado muito forte com a mulher do Ronnie James Dio, que era a empresária dele, que era a Wendy Dio. E aí o Rod Smallwood falou, de jeito nenhum, não sei o que, blá blá blá. E aí o que acontece? O Rod Smallwood sugeriu o Geoff Tate, o ex-vocalista lá do Queen's Reich. E aí o que acontece? E aí, ok, beleza. E o projeto foi dado o pontapé inicial. O Bruce Dickinson voltou para Los Angeles e começou a trabalhar com o Roy Z nas músicas desse projeto. E a primeira música que eles criaram foi uma música chamada Tyranny of Souls, que era calcada naquelas 3 bruxas do Macbeth, do William Shakespeare, né? Você sabe aquela história, né? E aí, você sentiu, né, a alusão. E aí eles deixaram essa música prontinha. Eles começaram a fazer umas reuniões e o negócio começou a degringolar. O projeto não aconteceu porque os empresários, os produtores, eles ficaram botando uma pressão muito grande para fazer aquilo rapidamente, né? Porque os 3 caras, o Bruce e o Robbie Halford, eles já tinham seus compromissos, então precisava fazer aquilo muito rápido. Só que o projeto morreu de vez, cara, quando o Bruce fez uma reunião com o Geoff Tate, cara a cara, e eles brigaram tanto nessa reunião que o Bruce falou, quer saber uma coisa? Chega, não vai rolar isso. E o projeto não vingou por causa disso, cara, por causa dessa briga que o Bruce Dickinson teve com o Geoff Tate. Aí o que o Bruce fez? Pegou aquela música, Tyranny of Souls, compôs mais algumas com o Roy Z e lançaram o outro álbum deles, que recebeu exatamente esse título. O Tyranny of Souls, você sabe, foi lançado em 2005. Inclusive tem uma história que o Bruce gravou esse disco inteiro, praticamente deitado numa cama, tendo o microfone do lado, no estúdio lá do Roy Z. Porque nessa época, o Bruce, ele sofreu uma queda num show daquela turnê do disco Dance of Death, que ele caiu de costas, cara, e ele machucou a coluna, as costelas de uma tal forma que ele sentia dores horríveis. Então o que você ouve no disco, na verdade, é o Bruce sentado na cama, cantando, e ele termina uma música, ele pega e deita de novo, cara, porque as dores eram terríveis. E aí o disco foi lançado dessa forma, né? Pois bem, meu amigo e minha amiga, essas então foram algumas histórias a respeito da carreira solo do Bruce Dickinson, né? Depois você já sabe, aconteceu todo aquele problema dele com o câncer, e ele se recuperou de uma maneira praticamente miraculosa e teve essa atuação simplesmente espetacular agora no último show no Rock in Rio e no show aqui em São Paulo. E é verdade, e é uma coisa, e é um exemplo de superação, sem sombra de dúvida. Então, essas foram algumas histórias aqui da carreira dele. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja que tem uns produtos bem bacanas. E na semana que vem eu volto com mais um vídeo interessante aqui pra vocês, tá bom? Então, abração e até a próxima.